Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte e agora vamos falar do Atlético, que treinou ontem à tarde na Cidade do Galo. Ricardo Oliveira foi a ausência do treino, o atacante ficou fazendo trabalhos na academia, enquanto os demais jogadores treinavam no campo 5 da Cidade do Galo. E Thiago Lago já montou o time titular. Ontem mesmo fez um coletivo em campo reduzido e escalou o time com Vitor, Emerson, Gabriel, Léo Silva, Fábio Santos, José Wellison, Elias, Luan, Casares, Tiará e Denilson, que treinou no lugar do Ricardo Oliveira. Jota, a escalação é praticamente a mesma com a mudança na zaga. Você espera uma mudança de atitude e de posicionamento para um jogo como esse em Chapecó, que a gente sabe que a Chapecoense está na zona de rebaixamento, precisa do resultado, o campo lá é um campo bem complicado de se jogar e a bola aérea é um dos fortes lá da Chapecoense. Pois é, eu espero uma mudança de postura em relação aos jogos fora de casa. O Galo tem 3 vitórias como visitante, sendo que uma delas foi contra o América. Fora isso, Atlético Paranaense e Botafogo. No resto, aquele ponto que o torcedor faz a conta, poxa, se tivesse empatado aqui, vencido aqui, papapá, tá tudo lá fora de casa. Tudo fora de casa. Empate com o Bahia no finalzinho, derrota pro Palmeiras, um jogo muito ruim contra o Grêmio, tem vários exemplos que a gente pode dar. O Galo precisa de uma postura diferente. Esse jogo é jogo para vencer. Eu entendo que é difícil, a Chapecoense lá complica os jogos, o campo é um campo difícil para o visitante, que não está acostumado a jogar lá, sabe que é complicado. Tem a questão da bola aérea, eu tenho um receio que não é o forte do Gabriel, e a Chapecoense tem menos qualidade com a bola no chão, então até a questão mesmo da zona de rebaixamento indica que vai ter um certo desespero, né? O time, quando precisa de fazer o gol de qualquer forma, vai tentar a bola longa, vai tentar bola alta na defesa do Galo. A questão que muda, Breno, para mim, é a postura. É partir para cima, se impor como time grande e vencer a Chapecoense. Na minha opinião, os times que querem alguma coisa no campeonato precisam de ganhar esses times que ficam na parte de baixo da tabela. Foi assim quando um time foi campeão brasileiro, é assim quando um time precisa de uma vaga na Libertadores, né? Porque os times que estão ali em cima, eles trocam pontos. É meio que natural, vamos dizer, ganhar de São Paulo, perder de São Paulo. Ganhar do Inter e perder do Inter. Todo mundo, estou falando que é para acontecer isso, mas é natural acontecer isso. Dos times de baixo, a gordura tem que ser criada ali. Agora, Guilherme, você comentou aqui semana passada que faltava ao Atlético a torcida, por exemplo, saber de cor o time titular. E agora o Thiago Lago, com exceção do Maidana por cartão amarelo, vai repetir o mesmo time do último jogo. Já é o primeiro passo aí rumo a um resultado melhor, né? Com certeza, de forma tardia, mas o Atlético consegue, então, repetir aí essa escalação, que é um ponto positivo, porque por mais que os jogadores treinem junto, e treino é treino e jogo é jogo, tem que colocar em prática dentro de campo nos 90 minutos. Acho que o Atlético tem condição, sim, de fazer um bom jogo em Chapecó, concordo com o Fred, é um jogo extremamente difícil, mas o próprio Mano Menezes citou uma frase nessa semana e que ela serve para qualquer clube. Um time que quer ser campeão, um time que quer vencer as partidas, ele tem que correr risco. Então o Atlético precisa correr risco, não pode deixar somente a Chapecoense tentar acuar o Atlético, tentar jogar em cima do Atlético ou se defender demais. O Atlético tem que buscar o ataque, tem que fazer com que a Chapecoense fique acuada no seu campo defensivo para tentar aí um gol no começo do jogo, e isso que vai facilitar ainda mais a vida do Atlético lá em Chapecó. Então, antes da gente ouvir aí o goleiro Vitor, eu tenho uma dica para você que se preocupa com sua saúde e sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. O goleiro Vitor falou sobre a necessidade do Atlético vencer jogos fora de casa. O time que quer ter ambições dentro da competição não pode só vencer jogando dentro de casa. Tem que buscar vitórias fora. E os times que estão na frente são times que vencem fora de casa, né? Hoje a gente está a 8 pontos dos líderes, né? Do Palmeiras e do Inter, porque talvez não tenhamos tido um aproveitamento tão bom quanto no passado fora de casa, né? No passado a gente teve um aproveitamento muito bom fora de casa, em casa a gente
teve alguns vacilos. Esse ano, nosso aproveitamento de casa, ele é muito bom, mas fora de casa a gente sabe que precisa melhorar, né? E se a gente quer realmente buscar algo grandioso aí na competição, a gente sabe que precisa vencer fora de casa também. Pois é, foi o que o Jota falou sobre a situação de vencer fora de casa. Mas aí, Jota, aí você comentou que o Atlético precisa de mudar a postura. Ele não vai mudar os jogadores. Né? Muita gente até questionou que poderia, de repente, tentar... Até na coletiva perguntaram para ele no domingo se ele não entraria com 2 volantes para tentar segurar um pouco essa situação e dar mais liberdade ao Elias, algo parecido. Mas ele vai continuar com a mesma formação e mesmo esquema tático, parece. Mas o que o Atlético, então, tem que fazer de diferente que ele não fez nos outros jogos para conseguir uma vitória contra o Chapecoense? Teve vários jogos fora de casa que o Galo esperou demais como que o rival ia entrar em campo, qual que seria a ação do rival para depois começar a definir. Né? O Flamengo, por exemplo, fez um gol com 1 minuto. Depois que o Galo foi começar a reagir. Contra o Vitória, esperou muito que o Vitória ia trabalhar. Esse está naquela conta dos 3 pontos, né, jogados no lixo. Então, tem que se impor como um time grande. Um time melhor do que o Chapecoense, um time que está no G6, um time que sonha em chegar pelo menos ao G4 do Campeonato Brasileiro. Então tem que ter uma postura de domínio da partida, de manter a posse de bola, de pressionar a Chapecoense, induzir a Chapecoense ao erro. Esse jogo é para fazer isso. Você não vai fazer isso num jogo contra o Palmeiras fora de casa, por exemplo, que você pode jogar muito aberto e acaba se complicando. Contra a Chapecoense, com todo respeito, a postura tem que ser de partir para cima. E ontem, comentando lá com algumas pessoas ligadas ao Atlético, eles falam que o clima em Chapecó, até depois dessa situação da tragédia lá, para os torcedores, eles abraçaram e tem uma coisa tão grande com o time hoje, que essa situação de estar na Libertadores serve como motivação mais ainda de serem abraçados, porque para eles é algo que não inimaginável ver o time da Chapecoense caindo de novo numa situação depois dessa, né, da tragédia. Você acha que tem um peso grande isso, esse clima? Você acha que leva a torcida junto? Leva, com certeza leva, mas não ganha o jogo. Até porque o time da Chapecoense é muito fraco, né? Tinha um jogador que poderia, quem sabe, ajudar, mas não está sendo aproveitado, o Wellington Paulista, principalmente contra o Atlético, costuma regular muito bem, mas ele está afastado pelo Guto Ferreira, então são detalhes do futebol. O time da Chapecoense ele tem uma qualidade totalmente questionável, não é um time que tem um futebol vistoso, ele joga muito na defensiva, muito explorando o chutão, o bumba meu boi, bola para frente, jogadas aéreas, é aquele futebol muito burocrático que vez ou outra consegue aí sucesso diante de equipes de maior porte no futebol nacional. A Chape vai jogar como ela joga sempre contra grandes equipes que chegam lá no estádio da Arena Condá. Vai tentar roubar ponto do Atlético. Ou vai tentar roubar os 3. O Atlético é que tem que se preparar, tem que propor o jogo, não pode deixar, como o Fred disse, a Chapecoense gostar da partida ou tomar as rédeas do jogo. É o Atlético que tem que fazer isso. Então agora vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Isso aí, o Eduardo, do bairro São Gabriel, comentou aqui que o Largue deveria escalar no meio-campo Zé Wellison, Adilson, Elias e Casares. Deixar o Luan para o segundo tempo. O Juliano comentou que o Galo, fora de casa, passou da hora de se impor, pois só mostrou força contra o Botafogo para cima da Chape. O Fernando comentou que mesmo se o Maidana não estivesse suspenso, que ele colocaria o Gabriel, que na opinião dele, o Maidana caiu muito de produção. E o Denilson, do bairro Anchieta, faz uma pergunta para você, tá, Fred? Ele quer saber para que o Atlético trouxe o Martim, se até hoje ele não jogou. Um abraço aí, obrigado pela pergunta. Bom, ele é um jogador jovem, com poucas participações no futebol profissional, né? Jogou só 12 partidas pelo Danúbio. Eu acho que colocar um jogador estrangeiro, novo, na reta final do campeonato, você queima o jogador. Então, ele está passando por um processo de adaptação até não só ao Atlético, como ao futebol brasileiro. Acredito que ele vai ser um jogador a ser testado no ano que vem. Aí tem o Campeonato Mineiro, são jogos um pouco mais tranquilos, com a possibilidade, inclusive, cada vez mais próxima do Galo jogar a Libertadores. Certamente vai ter mais tempo ainda para os reservas atuarem no Campeonato Mineiro. Então, eu acho que vai ficar para o ano que vem. Não acho que é hora de colocar esse jogador para ser testado por enquanto. Só para avisar o torcedor do Atlético, por mais que ele esteja aqui, ele não é o novo Maldini, ele não é o novo Nesta, né? Não é o Pelé da zaga também, né? O jogador é novo, lógico que tem uma sequência aí de carreira
para se firmar no futebol, mas não é ele que vai resolver o problema da defesa do Atlético. A gente está vendo que com um jogador super experiente, que é o Leonardo Silva, e outros que custaram a engrenar ao lado dele, o Atlético teve problemas, então não vai ser, na minha opinião, o Martim Ré que vai resolver todos os problemas. Ele vai ter que correr atrás, né, Jota, para mostrar serviço, porque ele só tem 1 ano de contrato, de empréstimo, né, e aí até ano que vem, quando chegar, vai faltar aí uns 5 meses, ele vai ter praticamente 5 meses só para mostrar serviço. Campeonato Mineiro. É o jeito. É o Campeonato Mineiro vai ter, infelizmente, né, o calendário com todos os seus erros, né, mais uma vez a CBF conseguiu a proeza de marcar finais da Copa do Brasil junto com a data FIFA e outros absurdos. O Campeonato Mineiro vai coincidir ali com as fases preliminares da Libertadores. É hora de testar essa turma toda. Inclusive os meninos do Sub-20. Menino do Sub-20, a turma da base que todo mundo pede, o Bruninho, o Vinícius, o próprio Hulk, né, que já está incorporado ao elenco profissional. Os goleiros reservas, eu acho que é uma boa chance de testar. O Campeonato Mineiro vai servir para isso. Vamos ver se sai alguma coisa daí. Eu acho que é oportunidade de ver. Inclusive quem tem contrato longo, viu? Denilson, Edinho, essa turma que veio, Terans, que ainda não mostrou muita coisa, não. Bom, vamos falar mais de Atlético aí no último bloco, mas agora um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos ainda falando sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.